para você aprender de uma vez por todas. Respirei, presta atenção nas regras. Para o este, são 3 regras. Regra 1, noção de proximidade. Regra 2, antecipação de palavra, expressão ou ideia. Regra 3, retomada de alguma palavra. Fica tranquilo porque eu vou me debruçar sobre cada uma dessas 3 regras com exemplos para você compreender tranquilamente esse cara que tanto faz as pessoas errarem na competência 4. E o esse, ele é muito tranquilo, muito de boa, ele só tem uma regra, que é retomar palavra, expressão ou ideia. Vamos então com calma para falar sobre o este na primeira regra. Proximidade no texto, no tempo e no espaço. A proximidade no texto, ela é muito simples, preste atenção. Hão de ser estabelecidas medidas para melhorar as condições de vida dos idosos. Ponto. Estes tendem a ser negligenciados pelo Estado. Repara que a palavra estes retoma a palavra idosos porque ela está muito próxima da palavra idosos, muito próxima do substantivo idosos. Quando o estes está muito próximo, a gente diz que houve uma noção de proximidade no texto. Brasil e China são exportadores. Ponto. Esta produz carne e aquele produz soja. Esse tipo de retomada, esta faz alguma coisa, aquele faz outra coisa, nós chamamos de retomada bipartida, coesão bipartida, retomada bipartite. Muitas pessoas chamam dessa forma. É quando eu tenho 2 elementos para serem retomados, Brasil e China. E aí o mais próximo do ponto eu vou retomar usando este e variações. E o mais distante do ponto eu vou retomar usando aquele e variações. Muito simples. A palavra mais próxima do ponto é a palavra China, enquanto a palavra mais distante do ponto é a palavra Brasil. O ponto é o local de referência para usar o este ou aquele. Toda vez que eu falar da palavra China, eu tenho que me referir a ela usando este, porque está mais próximo em relação ao ponto. E toda vez que eu tiver que me referir à palavra Brasil, eu vou me referir usando aquele, porque Brasil está mais distante do ponto do que a palavra China. Eu só posso fazer isso quando eu tiver 2 elementos para serem retomados. Se eu tiver 3 elementos para serem retomados, se eu tiver 3 elementos para serem retomados, eu não posso usar a expressão esta e aquela. Ah, mas eu já vi as pessoas usando esta, essa e aquela. Cara, esse tipo de retomada de 3 elementos usando esta, essa e aquela é uma retomada incorreta. Não é aceita pela gramática textual, pela gramática normativa. É um improviso. Então, se você quiser retomar, use no máximo 2 elementos. O mais próximo usando este e o mais distante usando aquele. Ah, prof, se tiver só um elemento para retomar. Se tiver só um elemento para retomar, você vai usar o primeiro exemplo, usando este. Então, vamos recapitular. Um elemento, uso este. 2 elementos, uso este e aquele. Este para o mais próximo, aquele para o mais distante. 3 elementos, não uso este nem aquele, uso qualquer outro tipo de coesão. Primeiro, segundo, terceiro. E você vai se virar porque não é o caso do uso do este. Beleza? Noção de proximidade no tempo.